Estende a mão, sua verdade traz vida. Em Jesus acharás salvação. Ele recebe os pecadores. Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Cristo convida outra vez. É hora de entregar. No Calvário tua culpa foi paga. Lá no céu acharás teu lugar. Ele te chama depressa. Vem, vem sem mais demorar. Cristo te faz a promessa. Haverá novo céu, novo lar. Ele recebe os pecadores. Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Não importa o passado, sua graça é maior. Cristo hoje te dá salvação. Vem, pois ele recebe os pecadores. Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Amém. Boa noite. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rose. Obrigado, Gilson. O Gilson acabou de falar assim para mim, que fartura, né?
de música, e de música bonita, de boa qualidade. Deus seja louvado por isso. Só para eu ter uma ideia, alguém que esteja visitando a gente que não seja membro da Igreja Adventista? Seja bem-vinda em nosso meio. Antes de lermos um texto da Bíblia, vamos orar mais uma vez? Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse lindo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa e obrigado pela oportunidade que temos de, em liberdade, abrir a tua palavra, estudá-la e fazer com que ela faça parte e faça sentido na nossa vida, Senhor. Guia-nos, portanto, com o teu Santo Espírito, pelo que vamos estudar agora. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 3,15, na segunda parte vai dizer assim: e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O pastor Márcio, na semana passada, começou estudando sobre evidências externas. Evidências externas que nos levam a crer que a Bíblia não é um livro comum. Que a Bíblia, como no tema da semana anterior, é um livro perigoso. E por que ele é um livro perigoso? Porque ele divide. Não há meio termo com a Bíblia. Ou você a aceita, ou você a rejeita. Mas é bem verdade que essa aceitação ou essa rejeição, ela não é cega. Deus nunca pediu que nós o seguíssemos de forma aleatória, de olhos fechados, tateando no escuro. Ele nos deixou evidências de que a sua palavra é fidedigna, é razoável e é, acima de tudo, confiável. E serve de norte para a vida de todos aqueles que por ele foram criados. E na semana passada o pastor Márcio apresentou o que a gente chama de evidências internas, de certa forma, da veracidade do texto bíblico. Por quê? Porque ele analisou no tempo e no espaço como é que esse texto chegou até nós hoje. Como é que esse texto transcorreu a história, como é que um livro, como é que a Bíblia, uma junção de 66 livros, escritos durante aproximadamente 1.400 anos, por 40 autores diferentes, em locais diferentes, faz sentido quando lida de forma organizada, quando lida de forma estudada, quando lida de forma aprofundada. Como esse livro foi preservado na história, chegou até nós apesar de tão combatido. Como esse livro, que foi escrito há tanto tempo atrás, hoje se sabe, e durante muito tempo essa foi a grande crítica à Bíblia, esse texto foi adulterado. Né? E a acusação principal fica em cima da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica adulterou a Bíblia. A Igreja Católica fez muitas coisas, inseriu até alguns livros na Bíblia. Mas mudar a palavra de Deus, eles não mudaram. Os textos mais antigos do Antigo Testamento que chegam para nós hoje, datam mais ou menos de 200 anos antes de Cristo. E são exatamente o mesmo texto que eu e você temos nas nossas Bíblias disponíveis hoje. Isso é um milagre. Porque se cada um que conta um conto aumenta um ponto, você ter algo tão fidedigno depois de tanto tempo, depois de tanto combate, é algo sobrenatural. E foi isso que ele analisou na semana passada. Evidências internas, pode chamar assim, de que esse texto que nós temos é real. Hoje nós vamos estudar evidências externas, e o título está ali: o papel aceita tudo? Será que o papel aceita qualquer coisa? E quando o papel aceita qualquer coisa deve ser aceito por nós também? Esse é o nosso desafio ao estudar esses pontos nessa noite. E por que eu li esse texto de Pedro? Porque estudando esse tema, eu fiquei mais uma vez com
uma pulga não, né? Com um elefante atrás da minha orelha me dizendo assim: cara, você não sabe nada. Nós estamos andando nos últimos dias da história dessa terra e você não sabe nada sobre a Bíblia. Você tem estudado muito pouco. E quando perguntarem da razão da tua fé, será que você vai saber explicar? E eu fiquei pensando assim, os textos que nós vamos ler hoje eu vou ter que ler, mas eu deveria sabê-los de cabeça. E eles não estão na Bíblia, mas eles servem para que nós possamos apresentá-la a outros de forma organizada e principalmente de forma crível, para que a partir disso o Espírito Santo trabalhe na mente e no coração da pessoa, para que ela receba a verdade. Então vamos começar. Como vimos no estudo anterior, alguns viram, creio, o texto bíblico foi conservado de maneira precisa ao longo dos séculos. Entretanto, esse fato não torna automaticamente a Bíblia um livro inspirado. É preciso verificar quão sólida é a credibilidade histórica e científica dela. Se estamos diante de um livro especial, o que se espera, no mínimo, é que seus personagens, locais e histórias sejam reais e não fruto da mente de um camponês do 2º milênio antes de Cristo. Vejam que interessante, como as táticas mudam, não é? Durante muito tempo a crítica qual que era? Esse texto não é o mesmo texto que tinha lá atrás, ok? Então esse texto foi sendo adaptado para que de forma adaptada as pessoas crescem nele. Aí de repente aparece lá na metade do século passado um negócio chamado Escritos do Mar Morto. E aparecem milhares de textos bíblicos muito antigos que comprovam que são, como eu já disse, o mesmo texto que temos hoje é o texto que foi escrito lá atrás. E agora? Já não temos mais essa crítica na mão. Qual é a crítica que nós temos que fazer agora? Temos que mudar o campo de atuação da crítica. Mas o que está na Bíblia só está escrito na Bíblia. Isso é muito interessante, esse argumento, porque tem muita coisa que só está escrito em meia dúzia de textos que chegam para nós hoje, e as pessoas acreditam sem nenhum problema. Mas a Bíblia, que, por exemplo, em relação ao Novo Testamento, tem milhares de manuscritos de um mesmo texto, e, portanto, de forma, pelo menos razoável, poderia ser analisado como histórico, é rejeitado. Porque faz parte do imaginário da fábula de um povo escrito há muito tempo atrás. Vou usar uma palavra forte. É intelectualmente desonesto esse tipo de argumento. Por quê? Porque alguém vai dizer assim, é uma fábula. Só pessoas com pouco raciocínio, com pouca inteligência, com pouco estudo é que crê neste livro. E isso não é verdade. Só na nossa época é que se afastou completamente ciência de Bíblia. Durante muito tempo, os maiores pensadores que andaram sobre essa terra não tiveram problema nenhum em entender que a Bíblia era um texto sagrado. Isaac Newton, por exemplo, pouca gente sabe, mas Isaac Newton escreveu muito mais sobre profecia bíblica do que sobre ciência. E os textos que Isaac Newton escreveu sobre Apocalipse são assombrosamente precisos na sua interpretação. Mesmo estando ele tão lá atrás, com tantas coisas ainda para se cumprir. De forma que, quando você se coloca de frente do texto bíblico, e você é minimamente honesto, você tem que chegar a pelo menos uma conclusão. Posso não concordar. Isso é direito. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Posso não concordar, mas não posso dizer que não é razoavelmente coerente. E quando a crítica se deslocou esse texto foi mudado, para esse texto tem personagens que não existem, quem veio em nosso socorro? A arqueologia. Para demonstrar que muitas daquelas situações que estão escritas na Bíblia, e só na Bíblia estão escritas, foram comprovadas pelos descobertos arqueológicos que hoje nós temos disponível e que há algum tempo atrás não tínhamos. Isso exige de nós posicionamento, como eu disse. Não podemos simplesmente tropeçar na questão, nos levantar e fingir que nada aconteceu. Isso não é razoável. Você pode rejeitar, mas você não pode simplesmente falar assim, eu não estudo porque só mentes pequenas
se debruçam sobre esse texto. Isso não é verdade. Mentes poderosas também do nosso tempo acreditam nesse texto. Escavando as escrituras, como eu estava dizendo. A década de 1990 foi marcada pelo surgimento de acadêmicos norte-americanos e europeus fortemente influenciados por uma visão liberal e depreciativa das escrituras sagradas. Aqueles indivíduos ali são alguns dos chamados acadêmicos minimalistas, aqueles que veem pouquíssimo valor histórico no texto bíblico. Philip Davis, da Universidade de Sheffield, é isso? Na Inglaterra, afirmou várias vezes que o Antigo Testamento deve ter sido escrito por volta do período grego, terceiro e quarto século antes de Cristo, ou no período romano, primeiro e segundo século antes de Cristo. Não é à toa que até mesmo William Dever, um dos principais arqueólogos da atualidade, esteja lutando contra essa postura displicente por parte desses acadêmicos. E ele não tem nenhuma motivação religiosa para contestar aqueles pesquisadores, porque ele é agnóstico. Ou seja, alguém que pensa de forma minimamente coerente em afastar argumentos que são intelectualmente desonestos. Porque quando você estuda algo como foi visto na semana passada, e quando você estuda algo como a gente está vendo nessa semana, a conclusão mínima que você tem que chegar é de que algumas coisas estão comprovadas. Eu falei aqui numa outra semana, que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, que Deus ele trabalha conosco de uma forma muito interessante. E o que me chama muita atenção, e o que tem me chamado muita atenção, principalmente quando eu vejo algo desse tipo, é que Deus vai nos trazendo pela mão até um limite, uma linha divisória entre a razão e a fé. Mas quando Ele te traz até essa linha divisória, você obrigatoriamente olha para trás e fala assim: até onde Ele me trouxe é razoável o que Ele me disse. Até onde Ele me trouxe eu consigo abrir o texto bíblico e olhar no tempo e no espaço e perceber que o que Ele falou ali é verdade. Aí Ele te pega pela mão e te faz passar para o outro lado da linha. Mas você não está dando um salto no escuro. Você não está dando um salto no vazio. Você não está sendo chamado para acreditar em algo simplesmente do ponto de vista da fé. Você tem uma fé racional. Ora, mas por que Deus não te leva até uma linha onde tudo é comprovado? Porque então não é fé. Se Deus simplesmente aparecesse aqui dentro dessa igreja com um grande anjo aqui dentro, nenhum de nós mais teria dúvida alguma de que Deus existe e de que Deus é o dono da história. Muito embora, conta o texto bíblico, que muitas pessoas tiveram a presença de Deus entre eles, inclusive aqueles que andaram com Cristo e não acreditaram. Na sexta-feira eu estava assistindo a última série que foi feita sobre a Bíblia, chamado The Bible, não sei quantos já viram aqui, que é um negócio assim, muito bonito pela ambientação. Quem não viu, veja, porque vale a pena, né? E quando você vê Cristo andando no meio daqueles homens, e os fariseus o desafiando, e a imagem é muito forte, né? Cristo faz um milagre na frente deles, né? A transformação do leproso, quando ele toca no rosto do leproso e o leproso é restaurado, e tem um fariseu naquela cena assim, e ele não crê, porque nós somos assim, mesmo diante daquilo que Deus já fez por nós, muitas vezes nós duvidamos. O texto inspirado diz que quando nós olharmos para o passado e vemos o que Deus já fez por nós, nós não deveríamos ter medo nenhum do que vai acontecer no futuro. E muitos de nós, que reconhecem que Deus já fez muita coisa no passado, às vezes olhamos para o futuro com receio. Faz parte do nosso eu. Então, de fato, se um anjo aparecesse aqui hoje, talvez na história de alguns de nós aqui dentro, daqui a algumas semanas isso faria bem pouco sentido. Mas Deus quer com que, de forma racional, sejamos levados até um ponto que dali para frente, não de forma irracional, mas com uma fé calcada em algo real, nós possamos caminhar com Ele. Ali nós temos alguns sítios arqueológicos, né? Alguns exemplos de sítios arqueológicos. Foram feitas várias descobertas arqueológicas relacionadas diretamente com a Bíblia. Calcula-se que aproximadamente 40 personagens bíblicos tenham sua historicidade confirmada por meio de documentação arqueológica.
É o caso do rei Davi, que até bem pouco tempo se contestava muito a existência dele, né? Do líder religioso de Israel na época de Jesus, Caifás, né? Que faz parte, inclusive, dessa ambientação que eu acabei de falar para vocês, do rei Ezequias, de Pôncio Pilatos, do rei Jeú, de Baruque, secretário de Jeremias, e de Herodes o Grande. Se contestavam esses personagens porque simplesmente eles não apareciam em lugar nenhum, só no texto bíblico. Mas as críticas, elas vão se alterando, né? Elas saem de um campo e vão para outro. A pessoa, isso deveria ser curiosidade intelectual. Mas isso deixa de ser curiosidade intelectual e passa a ser desonestidade intelectual quando você duvida por duvidar, né? Mesmo diante das evidências. O mesmo pode ser dito a respeito de diversas localidades relacionadas com a história sagrada que estiveram soterradas durante milênios em locais inóspitos do Oriente Médio. Alguns dos exemplos são Cafarnaum, Jericó, o tanque de Siloé, Babilônia, Ur dos Caldeus, Nazaré e Ebla. E aqui nós temos as ruínas de Babilônia no Iraque. Talvez uma das histórias mais impressionantes narradas na Bíblia a partir do capítulo 1 do livro de Daniel. Opa, um pouco mais de Babilônia. Aqui temos Ur, a terra da onde saiu Abraão. Sir William Ramsay era um cético que não reconhecia a historicidade das Escrituras. Influenciado pelos pressupostos do iluminismo presente na teologia alemã do século XIX, ele foi à Ásia Menor com o único propósito de desacreditar a geografia e a história do livro de Atos no Novo Testamento. Porém, todas as pesquisas arqueológicas dele mostraram o contrário. Porque o pesquisador sério, quando ele vai atrás dos elementos bíblicos, é isso que ele vai ser defrontado. Ele vai ser defrontado com a realidade razoável de que a argumentação que nós temos a favor da sustentação da Bíblia como um livro diferenciado é muito presente, é muito crível e é muito persistente no sentido de que não há por que duvidar da forma que essas pessoas duvidam, não é verdade? Não sei se eu pulei direto ali. Estou apanhando do mostrador. Vamos de novo. A obra de Lucas é extremamente precisa quando se refere aos costumes, lugares e personagens do primeiro século depois de Cristo. Ora, o livro de Lucas, vocês sabem, Lucas não foi uma testemunha ocular do ministério de Cristo. Lucas foi alguém que escreveu o seu livro a partir de uma reconstituição, a partir de testemunhas que conviveram com Cristo do que aconteceu naquele ambiente. Mas o que foi escrito por Lucas é extremamente minucioso da realidade daquela época. Ramsay considerou o livro de Atos autoridade em assuntos como topografia, antiguidades e sociedade da Ásia Menor. Um aliado útil em escavações obscuras e difíceis. Além disso, passou a se referir a Lucas como um historiador de primeira grandeza. Isso é honestidade intelectual. Isso é o contrário. Isso é respeito por aquilo que você pesquisou de forma livre, desvinculado do resultado, seja ele qual for. Porque se você faz uma pesquisa buscando o resultado que você quer, certamente você vai achar o resultado que você quer. É por isso que hoje nós temos tantas aberrações a partir da própria Bíblia. Porque as pessoas vão até ela buscando aquilo que elas querem, não aquilo que ela revela. E por causa disso, as distorções são patentes em todos os campos, e a gente vê isso para todo lado, à nossa volta, o tempo todo, não é? Por mais que tenhamos diversas confirmações arqueológicas de cidades e personagens bíblicos, elas jamais provarão o sobrenatural, foi o que eu falei. Nós temos até um momento racionalidade. Dali para frente, não irracionalidade, mas fé. Fé calcada em alguma coisa que já foi lastreada para você andar, né? Elas jamais, e é preciso ter espaço para a fé. Porém, ao contrário do que muitos pensam, essa fé está fundamentada em evidências. Eu já havia falado, não é?
Testemunho da ciência. Vamos mudar um pouquinho de campo agora. Para muitos, ciência e teologia bíblica são áreas excludentes. Isso no nosso tempo, nunca foi assim. No nosso tempo é assim, mas nunca foi assim. É muito interessante, porque as pessoas acreditavam de forma quase que cega no texto bíblico. Durante muito tempo ele foi sonegado. Quando ele foi distribuído novamente a partir ali de 1500, com a invenção da imprensa, né? O que aconteceu é que as pessoas começaram a receber o texto e acreditavam nele. Agora vamos fazer o quê? Vamos confundir. E chegou um tempo em que agora as pessoas se confundem com o texto bíblico que elas têm à sua disposição. Mas quando devidamente compreendidas, tanto a ciência experimental como a teologia bíblica têm muito em comum. Prova disso é que os primeiros grandes cientistas, como eu também já falei, considerados precursores do método científico eram, em sua grande maioria, cristãos devotos. E ali nós temos alguns exemplos deles. Alguns exemplos são Galileu Galilei, Isaac Newton e Kepler. Muitos cientistas da atualidade também conseguem harmonizar ciência e fé. Portanto, não há argumento mais desonesto do que o que diz que só acredita na Bíblia quem tem uma limitação de raciocínio. Só acredita na Bíblia quem tem uma limitação intelectual. Isso não é verdade. Na verdade, assim como ocorre com a arqueologia, a ciência experimental confirma muitas afirmações bíblicas, muito embora a Bíblia não seja um livro de ciências. Porque a Bíblia não foi escrita com essa finalidade. A Bíblia não foi escrita com a finalidade de dar diretrizes sobre ciências, embora sobre ciências ela fale. A Bíblia nunca teve o intuito de levar as pessoas a entenderem como funcionam os fenômenos físicos ou os fenômenos químicos e assim por diante. A Bíblia tem só uma finalidade: reconectar o homem a Deus, levar o homem à salvação. É essa a finalidade da Bíblia. E através dessa sua finalidade, ela prescreve como isso pode acontecer de forma de uma fé racional. Por exemplo, a afirmação de que as estrelas são incontáveis numa época em que se achava que fossem apenas alguns milhares. Vamos lá, Gênesis 15, 5. Abra sua Bíblia. Vamos ler o que está escrito lá em Gênesis 15, no verso 5. Gênesis 15, o verso 5 vai dizer: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: Assim será a tua semente. Deus falando com quem? Com Abraão. Quando? Muito antes de se imaginar qualquer tipo de substrato tecnológico científico que pudesse ter noção dos nossos sistemas estelares e da quantidade de estrelas que nos rodeiam. Outro exemplo? Sequência. A afirmação de que a Terra está suspensa no vácuo. Jó 26, no verso 7. Jó, o primeiro livro poético. Jó 26. No verso 7. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Muitos dizem que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito por Moisés. Durante muito tempo, ainda na nossa era, nós não sabíamos sequer que a terra era redonda. Muitos navegadores aí de países que foram pioneiros na navegação achavam que eles poderiam cair do mundo, não é verdade? Porque achavam que a terra era plana. Mas Jó já havia dito que a terra estava suspensa. Próximo texto. Noções de sanitarismo, e isso aqui é impressionante, né? Levíticos 13, no verso 46. As pessoas abrem os primeiros livros da Bíblia e ficam impressionados somente com o ambiente hostil que havia entre os povos naquela época, ambiente não criado por Deus, mas criado pelos próprios povos, não é?
e não percebem a riqueza de informações que Deus legou para aquele povo naquele tempo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo será, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Ora, você quer conter algum tipo de contaminação que se transmite? Separe a pessoa. No nosso tempo, ainda nós temos problemas com isso. Alguns de vocês já devem ter visto as imagens daquela área do globo ali, que está com aquele problema sério de ebola. Não é? As pessoas desesperadas tentando migrar de um local para o outro. E quando migram de um local para o outro, o que acontece? Levam o vírus junto. E Deus falando aqui, lá atrás, quando tiver um problema desse, separa, para que não haja contaminação do restante do povo. Não é? E esse aqui talvez seja o mais impressionante de todos, a indicação do melhor dia para a circuncisão. Porque como hoje se sabe, os percentuais de protrombina são altos nesse dia. Gênesis 17, no verso 11. Isso é impressionante, irmãos, porque algumas matérias muito recentes, talvez de 2, 3 ou 4 anos, vêm falar dessa realidade da circuncisão. E por que Deus mandou que eles fossem circuncidados no dia que Deus mandou? 17, verso 11. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. E no verso 22, é isso? Verso 22, e acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Vejam que interessante esse elemento, porque ele encerra duas realidades que são muito salientes para nós. A primeira é que era o dia marcado para fazer a circuncisão. Se fizesse um dia antes, ou se fizesse um dia depois, a criança morreria de hemorragia. Porque não havia proteção do corpo para que houvesse o quê? Cicatrização. Como é que Moisés sabia disso? Deus revelou. Agora olhe que mais interessante. O que está envolvido do ponto de vista de higiene em relação a isso. Hoje se sabe, principalmente nessas regiões mais precárias do globo, que os homens que são circuncidados têm menos propensão a pegar doenças e, portanto, a transmiti-las. Como é que Moisés poderia saber disso? Não sabia. Deus revelou para ele. E isso está no texto bíblico, que não pretende ser o quê? Ciência, mas que demonstra que o Criador sabia dessas coisas antes de nós. Sabia dessas coisas antes de nós. Continuemos. Opa, estou apanhando disso, né? Princípios dietéticos, atualmente reconhecidos e recomendados, Gênesis 1, 29 e vários outros exemplos. Mas vamos ler Gênesis 1, 29, porque isso hoje virou mania. Mas ele está lá no Gênesis já há centenas de anos. E há algumas décadas nós adventistas já sabemos disso, mas continuamos lutando contra a revelação. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda a árvore que há fruto, e toda que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. O Criador que fez a mim e fez a vocês, deu qual é o combustível correto para que nós vivamos melhor, mais tempo e tenhamos uma mente mais clara para que Ele possa conversar conosco. A sociedade já descobriu isso, sem saber. E nós que sabemos disso há mais de 100 anos ainda estamos brigando com essa verdade. Mas Deus, desde lá do Gênesis, no Éden, falou qual que era o alimento correto para o homem. E o interessante é que a história da Bíblia nos leva à conclusão que Deus não está querendo nos levar para outro lugar que senão o Éden. Portanto, se essa era a realidade lá no Éden, essa será a realidade para a eternidade. Em seu livro Razão, Ciência e Fé, o doutor em filosofia pela Universidade de Chicago, J.D. Thomas, diz o seguinte: nesse conflito entre a Bíblia e a ciência, segundo o ponto de vista popular,
Notemos que existe na realidade uma tensão entre a Bíblia e o cientismo, teoria que defende ser ciência o único método para o conhecimento de todas as coisas, e não uma tensão entre a Bíblia e a ciência. Porque a Bíblia e a ciência, quando devidamente compreendidas e de forma intelectualmente honesta, enfocadas, elas se completam, elas não se afastam, elas se completam. Cada uma em seu campo de atuação e segundo o seu propósito. Ora, Deus é o criador de toda a ciência. Imagina o seguinte, que a medicina não tivesse avançado o que ela avançou. Que o setor farmacêutico não tivesse avançado o que ele avançou. Todos nós aqui não estaríamos nessa noite aqui para desfrutarmos desse belo domingo que tivemos hoje. Porque as doenças nos dizimariam em questão de semanas. É o avanço da ciência através da sabedoria que Deus deu ao homem é que faz com que nós consigamos permanecer num planeta tão doente como esse que a gente vive. Ciência e Bíblia não se excluem. O criador da verdadeira ciência, que motivou os primeiros cientistas a desvendar as maravilhas da criação, também é o Deus que inspirou os autores bíblicos a revelar sua vontade ao pesquisador, o quê? Sincero. Sincero. A Bíblia diz, aquele que me buscar me achará. Né? Pode ser que papel aceite tudo, mas você não precisa aceitar tudo o que está no papel. Pesquise e analise tudo. 1 Tessalonicenses 5:21 vai dizer isso. Examine as Escrituras. João 5:39. Vamos ler esse texto como nosso último texto de hoje. João 5:39. Ele é importante. João 5, no verso 39. Examinai que? As Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem está falando? Cristo, o Criador. Examinem as Escrituras, e quando vocês examinarem as Escrituras, quem que vocês acharão? A mim, o Criador, o Remidor, o Salvador. Alguém que está esperando que nós voltemos a Ele, como o Rafael cantou aqui no começo. Né? O Criador, as Escrituras testificam do Criador, daquele que sabe todas as coisas. Finalmente, a Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos ter fé em sua origem sobrenatural, mas Deus também nos deixou evidências mais que suficientes para chegarmos à conclusão de que ela se trata de um livro singular, no qual podemos confiar plenamente. Outro argumento em favor da inspiração está baseado na precisão das profecias bíblicas. E esse é um outro capítulo para um outro dia. Talvez o mais fascinante deles, porque toca a nossa realidade de forma muito profunda. Eu digo isso porque muitos aqui sabem, foram as profecias que chamaram a minha atenção. Né? Quando pela primeira vez estudei a Bíblia de forma sistematizada, foram as profecias que caíram no meu colo. E confesso para vocês que foi irresistível. Absolutamente irresistível. Porque é impossível que algo que foi escrito há 2000 anos atrás esteja se cumprindo diante dos nossos olhos e não seja verdade. Como eu nunca consigo vir aqui e não dar um toquezinho nisso, esta semana saiu uma matéria no The Guardian, que é um jornal inglês, e na Inglaterra agora eles vão ter um novo problema. O problema é que todas as escolas confessionais estarão proibidas de ensinar o criacionismo bíblico. Proibidas. E não são escolas ligadas ao Estado ou particulares, são confessionais. O direito de liberdade religiosa, muito claramente, está sendo deitado por terra. Combinado com o fato de que eles não podem mais ensinar criacionismo, ou no lugar do criacionismo, eles terão que ensinar normas de conduta de respeito aos homossexuais. Uma boa troca, não? Uma boa troca.
Não que eu não pregue o respeito aos homossexuais, eu prego. Eles devem ser respeitados como todo ser humano, porque Deus respeita a todos nós. Só há uma inversão de valores. Quando você prega a tolerância para um grupo e prega a intolerância para outro. Porque no mesmo tempo que você está pregando a tolerância para eles, e eu sou a favor da tolerância para eles, você está pregando a intolerância para nós. Porque o meu e o seu filho, em breve, não terão mais direito de estudar a Bíblia numa escola. Mesmo numa escola confessional. Alguns aqui talvez não saibam, mas o governo brasileiro já varreu as nossas escolas aqui no sul do país, buscando algo de errado para poder tirar das escolas adventistas o sentido de filantropia. Varreu as nossas escolas. E vão continuar varrendo até conseguir fazer com que nós deixemos de existir. Porque o dia que a filantropia for tirada das nossas escolas, elas se tornarão inviáveis. E nós não poderemos mais falar do amor de Jesus através das nossas escolas. Pouca gente sabe disso. Mas é isso que está acontecendo. Está acontecendo lá, vai acontecer aqui. Por quê? Porque a profecia disse antes. O fato é que nós estamos diante de um livro que é sobrenatural, que resistiu ao tempo e que chegou até nós de forma absolutamente fidedigna àquele que foi escrito lá atrás. E a arqueologia e a ciência, naquilo que é necessário, concedem o subsídio ideal, o subsídio na medida, para que nós continuemos crendo nesse livro. E as profecias nos levam pelo arco da história desse mundo, nos mostrando aquilo que já foi cumprido e nos dando um norte muito claro daquilo que está para se cumprir. O Rafael vai cantar mais uma música para a gente. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer.
me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor, e eu creio em Deus, meu Senhor. Vou encontrar meu Senhor Eu creio em meu Senhor e Rei. E não é uma crença vazia. Fique de pé. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos uma esperança. Esse mundo aí fora não tem. Porque eles já entregaram a toalha, eles já sabem que não tem mais jeito. Mas nós temos uma esperança. E ela não é qualquer esperança. Ela está apoiada neste livro. E nós, eu e você, podemos ainda com liberdade tomarmos este livro, estudá-lo e entender por que nós podemos calcar a nossa vida sobre ele. O meu desafio para você, no começo dessa nova semana, que de fato começa amanhã para cada um de nós, é o de que a gente tome tempo para estudar esse livro, para que quando formos perguntados qual é a razão da nossa fé, nós possamos, pelo Espírito de Deus, nos lembrarmos daquilo que já lemos, porque nós não poderemos nos lembrar daquilo que nunca tivemos contato. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos e te louvamos mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela Bíblia. Obrigado porque o Senhor a preservou e ela está entre nós hoje e nós ainda temos liberdade, Senhor, para estudá-la, para fazê-la de nosso livro de cabeceira, para fazê-la de nosso guia para essa vida tão turbulenta que nós temos, Senhor. Abençoa o teu povo, que nós tenhamos a presença do teu Espírito por mais uma semana, que nós possamos estar certos da tua companhia ao nosso lado, que nós possamos estar certos de que a esperança que o Senhor colocou no nosso coração em breve se cumprirá, e assim como está escrito nesse livro, e assim como diz a profecia bíblica, nós o veremos voltar sobre as nuvens dos céus. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E não se esqueçam,
Todas as quartas-feiras aqui nesta igreja, estamos estudando o livro do Apocalipse. Nessa próxima quarta-feira, o capítulo 9. Agradecemos a presença de todos e desejamos a todos uma boa semana. E como o Marcelo já fez o convite, quarta-feira nos encontramos aqui para o culto de oração e estudo do Apocalipse. Tenham todos uma boa semana e até quarta-feira.